existe algo profundamente enraizado na forma de como o Pennywise assusta. Não é o sorriso perturbador, não é a aparência inquietante e desconfortável. E muito menos o fato dele ser um palhaço. Tudo isso se torna pequeno quando percebemos que, ao lidar com o Pennywise, estamos lidando com algo que não obedece à nossa percepção do tempo, que ignora completamente a nossa lógica e que não reconhece qualquer noção de moral. Diante dele, existe algo que vai muito além da compreensão humana, algo tão antigo quanto o próprio medo, tão antigo quanto a existência de qualquer forma de vida na Terra. Mas, à primeira vista, é o Pennywise e é só isso. Um palhaço. Tá, um palhaço assassino, mas ainda assim, ele é um palhaço. Então, por que um ser tão grandioso, um ser tão indescritível, tão desesperador, algo tão antigo quanto o próprio conceito de antigo, escolheria se manifestar através de uma forma tão fútil, tão banal, tão humana? Por que um palhaço? Para entendermos isso, precisamos primeiro entender o que faz Pennywise ser a coisa. E para isso, é necessário descer nas profundezas de um medo que nem sequer conseguimos compreender por completo. O medo surge mesmo antes de virar um pensamento. Ele não nasce da razão, ele vem do instinto animal, moldado para manter o corpo vivo e longe de qualquer tipo de ameaça. Ele funciona como uma resposta a alguma incerteza somada à possibilidade de algo ser perigoso à nossa vida. O cérebro não precisa entender o que tá de errado, mas que existe algo de errado ali, algo imprevisível que foge de algum padrão que já tá estabelecido. Se você estiver andando no caminho de volta da escola, do trabalho, do que for, no período da noite, voltando para casa para finalmente poder descansar. Mas, em um determinado tempo, você vê de longe um balão vermelho flutuando perto a uma escadaria de um prédio abandonado. À primeira vista, não existe nada de ameaçador em um simples balão vermelho, certo? Bem, a questão é que não é apenas o balão, mas se o contexto em que ele está inserido. Por que teria um balão flutuando em uma escadaria de um prédio abandonado à noite? Vocês concordam comigo que isso é algo anormal? Que é uma situação bem improvável? Sua mente, ao se deparar com uma situação assim, provavelmente sente um desconforto só pela estranheza. E esse pouco já é o suficiente para o nosso cérebro entender isso como uma possível ameaça. Mas lembrando, ele sabe que tem algo de errado ali, mas ele não sabe exatamente o que tá de errado ali. Que, por via das dúvidas, é melhor não arriscar. E esse seria o medo desconhecido. Mas aqui estamos falando de uma escala humana ainda, algo que de certo modo, com suas dificuldades, ainda conseguimos compreender. A coisa fica realmente fora do nosso controle quando elevamos esse medo a uma escala cósmica, que nasce quando a nossa capacidade humana de conseguir interpretar a realidade acaba falhando. Quando algo não se encaixa nos modelos que a gente usa para poder compreender o mundo, surge uma lacuna, onde o desconhecido por si só não chega a ser tão assustador. O que realmente assusta é perceber que a gente não tem ferramenta suficiente para entender, e nesse ponto que o medo deixa de ser apenas algo biológico e se torna algo existencial. Diferente do terror tradicional, aqui ele não depende de monstros que podem ser enfrentados ou destruídos. O que ele faz é atacar a ilusão mais confortável da humanidade, a ideia de que o universo é compreensível, ordenado e de alguma forma feito pra gente. No horror cósmico, o medo não vem da ameaça da morte, mas da constatação da insignificância. Somos pequenos, temporários e irrelevantes diante de forças que não nos percebem, não nos julgam e também, consequentemente, não se importam. Quando confrontamos com o tempo profundo, com entidades ou realidades que existem fora da lógica humana, o medo surge porque nossa mente entra em colapso. Não tem nenhum tipo de narrativa possível que coloque a gente como o protagonista. Não tem nenhum propósito, não tem nenhuma redenção. O universo simplesmente é o que é. E entender isso é a base para poder entender como o Pennywise funciona e por que dele se manifestar especificamente em uma forma de palhaço. A coisa funciona como uma ideia predatória, vestida de uma forma compreensível. Ela é uma entidade cósmica que existe fora da moral e da nossa percepção de tempo, já que para ela, tanto o passado, o presente e o futuro agem como uma única linha temporal, onde ele consegue estar nos três ao mesmo tempo. Ele não caça por ódio ou por prazer, mas sim porque ele precisa se alimentar para poder continuar existindo em uma de suas formas físicas na Terra. Já observem que eu falei uma das formas, então o It, que a gente conhece tanto nos filmes, na série e
também no livro, ali é só uma pequena parte da entidade. É só aquela manifestação que ele tem fisicamente na Terra, e não ele como um todo cosmicamente falando. Apesar dessa origem cósmica, a sua manifestação em Derry, que é a cidade em que os acontecimentos da obra se passam, não é algo abstrato. Para sustentar essa presença, ele consome carne humana, sendo preferencialmente de crianças, mas não por crueldade, mas por eficiência. Crianças possuem mentes mais moldáveis, menos defesas, e uma relação mais direta com o medo. Eles acreditam no impossível, e isso as torna vulneráveis. E nesse sentido, o medo funciona como um tempero. Por isso que o Pennywise não mata rapidamente. Quando ele ataca, ele assume formas que fazem sentido para a vítima, não porque precise, mas porque a mente humana precisa reconhecer algo para poder reagir. Quanto mais pessoal o medo, mais eficiente a forma. A gente consegue ver toda a percepção de espaço e de tempo da vítima se distorcendo. Ele consegue moldar todo o ambiente de acordo com o medo daquela pessoa, sendo muitas das vezes extremamente criativo. Então, a carne temperada pelo medo permite que a entidade se alimente de uma forma mais completa, deixando a carne mais saborosa. E toda essa matança funciona dentro de um ciclo, onde a cada 27 anos, após se alimentar o suficiente, a coisa entra em hibernação, economizando energia até que as condições psicológicas e sociais estejam novamente maduras. A cidade cresce, esquece e se acomoda, que é basicamente o cenário perfeito pro It voltar a atacar. E a forma do palhaço não é aleatória e muito menos simbólica no sentido cultural. Ela é extremamente estratégica. Pennywise usa a forma de um palhaço porque ele ocupa um lugar ambíguo no imaginário infantil. Ele é, ao mesmo tempo, convite, ameaça também. Cores, um sorriso exagerado, gestos expansivos, tudo isso comunica segurança, festa e atenção. Para uma criança, o palhaço é alguém que se aproxima, não alguém que se foge. E assim, ele acaba quebrando a primeira barreira, a da desconfiança. Mas, nesse mesmo exagero, carrega algo errado. O sorriso grande demais, os olhos atentos demais, a alegria que não se interrompe. O palhaço tá perigosamente próximo do humano, mas nunca é totalmente humano. E isso cria um desconforto que a criança sente, mas ainda não sabe o que é esse desconforto. Ela só sabe que tem algo de estranho ali. O Pennywise, vendo isso, se instala exatamente nesse intervalo. Tanto que o nome Pennywise é só o nome do palhaço que antes fazia jus ao que um palhaço faz, e não ao que a coisa faz. Ele serve só como um receptáculo de algo muito maior. E crianças sentem mais medo do que adultos, não porque elas são fracas, mas porque ainda não blindaram a realidade com fatos. Elas não separaram completamente fantasia e o mundo físico. Quando ela vê algo errado, ela não descarta. Ela tenta justificar aquilo de alguma forma para poder aceitar aquilo e acreditar. Além disso, um palhaço é uma figura socialmente aceita. Ele aparece em ruas, festas, parques. Um adulto estranha um palhaço fora de contexto. Já uma criança não. Se o Pennywise fosse apenas um predador, ele seria esquecível. Mas ele é construído como uma imagem. E exatamente aí em que a arte transforma o horror cósmico em experiência, sendo literalmente o único lugar onde o horror cósmico consegue existir por completo. Não porque dá pra explicar algo nela, mas porque ela aceita justamente que ele não tem uma explicação. Ela nasce do colapso da linguagem. Quando algo é grande demais, antigo demais ou indiferente, palavras falham. A ciência tenta medir, a religião tenta justificar, mas a arte não. A arte apenas observa e registra. Ela não pergunta o porquê nem o que é. Ela só pergunta como que aquilo nos afeta. No horror cósmico, a ausência é mais poderosa em que a presença. E o Pennywise entende isso. Ele aparece pouco, mas quando ele aparece, ele deixa marcas. O horror cósmico não destrói apenas pessoas, ele destrói símbolos, nunca oferecendo um fechamento total. E mesmo quando ele é derrotado, algo permanece errado. A sensação não é de vitória, mas de pausa. Tanto porque ali foi só uma pequena parcela que foi derrotada do que ele realmente é. Agora, bora tirar um pouco da cosmologia e da entidade em si. Se você tivesse consumido essa obra sem saber de toda a origem do It e de como ele funciona, muito provavelmente o medo seria o mesmo, indo muito além da coisa, porque socialmente falando, ele vem muito antes do medo em escala cósmica, e sim em escala humana. Um medo antigo, humano e socialmente construído. E na próxima semana eu quero justamente falar sobre isso, o medo de palhaços. E de onde isso vem? Por que ele é tão fácil de ser corrompido pelo horror? Até lá, talvez valha a pena conferir outras formas de como o medo é moldado, como por exemplo nesse vídeo que eu explico mais sobre o Vale da Estranheza, ou nesse que eu falo sobre o medo irracional de sombras. Então acho que é isso, até um próximo vídeo, ou não. Tchau.